Bom dia, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu coração, sua família, o seu lar. Continuamos com os nossos cultos online, embora já estejamos no segundo culto presencial da igreja. Aqueles que têm condição de comparecer ao culto são bem-vindos, como o nosso templo tem espaço para mais de 100 pessoas, então não há problema em todos que são membros estarem lá, nós não ocupamos todo o espaço. Então estamos dentro das determinações do governo. Eu gostaria de continuar minha série de estudos em Efésios. Havíamos estudado a respeito de viver de modo digno da vida, do chamado de Cristo. E essa vida tem que ter uma mudança de antes para depois, uma alteração de conduta. Não dá para ser cristão e continuar vivendo da mesma maneira. Além disso, existe uma série de coisas que nós deveríamos fazer, entre elas, não entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz a toda a verdade. E Paulo continua dando várias orientações, inclusive da sujeição mútua, que fala sobre marido, mulher, pais e filhos, servos e seus senhores, ou seja, trabalhadores e seus patrões. Todos devem ter alguma espécie de sujeição mútua para que a vida seja ordeira e represente o bom nome de Cristo. Então ele fala uma coisa muito importante a respeito de batalha, que nós vamos encontrar em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o meu irmão, amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Paulo usa uma figura que era bastante conhecida na época, que é a figura do legionário romano, do soldado romano. Naquela época de pouca tecnologia agregada, diferente dos dias de hoje, qualquer pequeno avanço tecnológico ou organizacional das tropas podia implicar em vitória ou derrota. O exército romano tinha uma máquina de guerra muito bem construída, com vários aspectos, desde a questão do armamento em si, que eles usavam, as armaduras, os capacetes, o escudo, que eles podiam fechar como se fosse uma tartaruga, um casco de tartaruga unindo escudo a escudo, que também era usado como arma de guerra. As duas espadas que eles carregavam, uma longa para combate e outra para combate mais próximo, que era o gládio, da onde vem a palavra gladiador. Esse gládio foi uma grande revolução, porque quando os outros combatentes iam com apenas uma espada, muitas vezes as espadas ficavam clinchadas, travadas uma na outra, um tentando
cortar o outro com a espada. Já o soldado romano tinha à sua mão uma pequena espada curta de ataque próximo. Quando as espadas grandes estavam travadas uma na outra, aquele embate, o soldado romano puxava a espada curta e enfiava por baixo na barriga do inimigo e assim o matava. Isso foi um dos melhoramentos do armamento romano que causou bastante diferença nos combates. Várias outras coisas tem, e esse armamento todo Paulo usou como exemplo para ilustrar o que deve estar presente na vida do cristão. Existem pessoas que fazem oração, eu me revisto com a armadura de Deus, eu ponho o capacete da salvação, eu ponho o escudo da fé. Na verdade é só uma ilustração. Se você quiser orar assim, não está errado. Só que entenda que não é um negócio mágico. Entenda que isso é uma comparação muito bem feita. O apóstolo Paulo era um homem bastante erudito. Muito bem. Por que nós precisamos de armamento? Paulo mostra que nós estamos inseridos numa batalha. Muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Nós não prestamos atenção pelo fato de que há uma batalha ocorrendo. Talvez agora, nesses tempos, isso se torne mais evidente, porque, afinal de contas, o Brasil está polarizado em pelo menos 2 pontos completamente divergentes, e você encontra, então, a proposta de um lado sendo completamente incompatível com o pensamento cristão. Ideologia de gênero, a mentira, a corrupção, sendo que também muitas vezes essas coisas estão escondidas do outro lado. Não necessariamente nós estamos escolhendo um ou outro lado, mas todo lugar onde essas coisas se manifestam são contrárias ao reino de Deus, destruição da família, desobediência às autoridades, destruição do ensino, a repressão da expressão de fé. Existem lugares onde uma cruz pendurada na parede é ofensa ao pensamento ateu. Em locais públicos foi exigido que se retirasse qualquer referência ao cristianismo. Então você observa que a gente está realmente numa batalha, ela se intensifica, e nós precisamos entender que essa armadura é necessária porque nós estamos numa guerra. Não uma guerra do tipo como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ou outras, como a batalha contra o Irã e Iraque que os Estados Unidos fez, e sim uma batalha espiritual. Temos que entender que existe uma história humana em que desejos e intenções humanas estão em conflito muitas vezes, o que causa guerra. Mas por trás dos desejos e intenções humanas existe uma história sobre-humana que nós chamamos de transhistória, ou seja, a história transcendente, em que nós observamos que existem interesses ocultos que não são aqueles que aparecem em primeiro plano. Por exemplo, quando você vê que o povo judeu foi para o Egito, a família de Abraão foi para o Egito antes de se tornar o povo de Israel, era uma providência divina. Mas quando o faraó se levantou e queria assimilar o povo de Israel ao povo do Egito, fazendo para isso que fossem mortos todas as crianças de sexo masculino entre os hebreus, a fim de que só sobrassem mulheres e estas teriam que casar com homens egípcios se quisessem ter filhos, e aí então o povo seria assimilado. Para o faraó, aquilo era só um jogo político. Mas nós vemos ali
claramente a intenção de Satanás de destruir a linhagem da promessa pela qual viria o Salvador à Terra. Então você observa que nem sempre aquilo que está em primeiro plano é realmente aquilo que acontece. Porém, há uma batalha violenta rugindo a nós, ao redor de nós, pela sua vida, pela vida daqueles que você conhece. Satanás deseja retirar do caminho da vida todos quantos ele puder. E Deus quer resgatar a todos quantos finalmente se renderem ao reino de Cristo. Então existe dois reinos em embate. Na verdade, Deus ele não está em perigo de ser derrotado, mas porque ele decidiu depender da sua e da minha decisão, cada ser humano é livre para escolher qual lado vai ficar. Então, dessa forma, Deus se colocou em pé de igualdade com o reino das trevas, no sentido de que ele não pode obrigar você a tomar nenhuma decisão. E muitas vezes você vai encontrar isso até mesmo na vida de um cristão. Essa batalha acontecendo, talvez Satanás já não tenha mais esperança de trazê-lo para o mundo das trevas, mas com certeza ele tem a intenção de fazer com que o testemunho, a autoridade, o poder que esse cristão poderia ter exercido na terra fosse diminuído. Por isso, muitas vezes, um cristão não se dá conta de que quando ele se permite certas práticas, quaisquer que sejam incongruentes e não se encaixam no reino de Deus, esse cristão, na verdade, está se desautorizando, está perdendo força e talvez até mesmo sobre sua própria família, porque os seus pecados ocultos o impedem de exercer sacerdócio sobre a sua casa. Por isso Paulo fala bem claro algumas coisas a respeito dessa armadura, que ela é diferente de uma armadura de ferro, ou como os soldados modernos usam uma placa de cerâmica muito mais resistente e mais leve no peito para evitar que sejam mortos por balas de até certo calibre. Então, você vê aqui que é um outro tipo de armamento, embora seja comparado com a armadura do soldado romano. A nossa luta não é contra carne e sangue. Entenda que existe uma intencionalidade maligna ou divina atrás de cada evento. Satanás tenta usar cada coisa. O reino de Satanás, porque Satanás não é onipresente, mas o reino de Satanás tenta usar cada coisa que acontece ao seu redor para desviá-lo do caminho de Deus, do caminho que conduz à vida e levá-lo à morte, à destruição, não só a tua morte, mas a morte da sua família, dos seus queridos, dos seus sonhos, do plano de Deus para a sua vida. Então ele fala que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que ciladas? Amados, uma das grandes partes da guerra se chama batalha de informações. Batalha de fake news, que muitas vezes Satanás lança contra o povo de Deus. Olha, se você fizer isso, esse pecado não vai prejudicar a sua vida. Esse desvio de dinheiro não vai ser tão grave assim. Essa mentira vai ter resultados bons, vai ter um resultado melhor no final. E assim Satanás tenta nos convencer de que pecado não leva à morte, mas todo pecado leva à morte. Na Segunda Guerra Mundial, quando os pracinhas brasileiros começaram a lutar em solo europeu, os nazistas eles se incomodaram a ponto de pegarem aviões e lançarem panfletos por sobre os exércitos brasileiros dizendo: por que vocês estão lutando uma guerra que não é sua? Por que vocês estão vindo para cá, sendo que o inverno europeu é rigoroso e vai devorar as carnes de vocês? Voltem para suas casas, você não tem nada que fazer com essa guerra, nós não queremos nada com vocês. Era uma tentativa de desanimar, de tirar o moral dos soldados brasileiros que estavam agregando ao esforço de guerra para destruir aquela coisa horrível que era o nazismo. Na verdade, Satanás faz exatamente isso conosco.
Cara, viva a sua vida. Não se incomode comigo, essa briga não é sua. E na verdade, Satanás tem planos para a sua vida, sim. O reino das trevas tem planos para a sua vida, e não são de bem não, são de mal. Então tome cuidado com as ciladas do diabo. Quando os pracinhas brasileiros estavam para chegar na Polônia, que era o primeiro país próximo à Alemanha, o último reduto fora da Alemanha, dos alemães, eles estavam junto com os outros, aliás, lógico que eles não foram sozinhos, mas os alemães disseram para os poloneses que os brasileiros eram todos índios, negros e canibais, e que eles iam devorar os poloneses quando chegassem. Quando os soldados chegaram, começaram a chegar, os poloneses apavorados saíram correndo. Essa é uma referência que eu tenho já de pessoas que viveram na época, de ouvir pessoas que viveram na época. Não consigo achar uma referência escrita disso, mas é muito interessante como essa batalha de falsas informações acontece junto com uma guerra. Então ele fala assim que você deve usar toda uma armadura. Qual a armadura? Poderia entrar em detalhes sobre cada aspecto da armadura, mas o tempo não vai me permitir. Então, vou tentar passar rapidamente. A armadura de Deus nos faz resistir nos dias ruins, por isso nós temos que nos acostumar com ela todos os dias. E depois disso ainda permanecer inabaláveis, porque não adianta só vencer uma batalha, precisa manter a vitória. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira coisa, amado, tolerância zero para mentira. Se você costuma fazer coisas ocultas, se você costuma fazer coisas que você não gosta que ninguém saiba, que você teria vergonha de que alguém soubesse, então você está sem o cinto da verdade. O cinto da verdade é uma vida transparente, onde não há nada, não há nenhum esqueleto escondido no armário. Eu aprendi a ter tolerância zero para mentira. Se eu tiver que esconder que gastei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa, então eu estou mal. Eu preciso deixar tudo às claras com as pessoas que têm responsabilidade comigo. E vestindo-vos com a couraça da justiça. Não preciso dizer muita coisa, né? Se você oprime ou maltrata alguém, isso volta contra você. Mas se você, uma pessoa que respeita a todos ao seu redor, isso é como uma armadura que impede que o inimigo venha feri-lo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você tem que estar firmado. Os soldados tinham uma sandália pesada, muito forte e resistente. Você imagina alguém indo descalço para a guerra, mesmo que tenha um pezão calejado, vai ter muita dificuldade em andar em certos tipos de solo. E ele não tem que estar preocupado com o seu pé, ele tem que estar preocupado com o inimigo que está à sua frente. Então, amado, da mesma forma, você não pode andar preocupado com a sua vida. Você tem que ter uma relação tão firme com Deus, que a voz do Espírito Santo lhe dá aquela certeza interior. Eu sou filho de Deus, eu pertenço a Ele. E a salvação já é um assunto resolvido para mim. Eu tenho que agora que me ocupar com outras coisas. Cristãos que ficam sempre preocupados. Será que sou salvo? Será que sou salvo? Estão vivendo um nível inferior de cristianismo. Precisam estar focados na presença de Deus e na sua relação com Ele e parar de se preocupar tanto com a sua salvação. Que isso, se você já entregou sua vida para Jesus, é assunto resolvido. Se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso o quanto antes. Passe a ser propriedade dele. Embraçando sempre o escudo da fé. Em algumas situações havia um escudeiro ao lado, que carregava o escudo enquanto que o lutador manejava as armas principais. De qualquer forma, o escudo é uma proteção. E o escudo da fé serve de proteção contra os ataques do inimigo. Se, por exemplo, surge uma enfermidade maligna, você pode resistir a ela sabendo que Deus está no controle da situação. Mesmo que de repente o resultado venha a ser, você tem poucos dias de vida.
Mas você está tranquilo sabendo que a tua eternidade está garantida na presença de Deus, ainda que você tenha que se despedir desse mundo. Ou mesmo um problema na família, um conflito familiar. E você não sabe muitas vezes como resolver um problema com um filho ou uma filha. A oração e a confiança em Deus vai te capacitar para superar essa crise, para ganhar seu filho, sua filha de volta, aquela pessoa que parece estar perdida. É através da fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O capacete da salvação, lembra que a sandália também é do Evangelho da Paz, ou seja, a mensagem da salvação, o capacete de salvação guardando a sua mente. Enquanto que o que te leva aos outros é o conhecimento do Evangelho da Paz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu acho terrível quando vejo cristãos que dizem que não gostam de ler. Você precisa ler e ler muito a Bíblia. Esse livro não é um livro como qualquer outro. Eu ouvi já gente dizendo assim, você não pode ensinar tanta Bíblia para os jovens, porque eles vão ficar malucos. A Bíblia é um livro que deixa a pessoa maluca. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, muito mais que 10 vezes, de capa a capa. E eu te garanto, não sou nem um pouquinho maluco, desequilibrado. E as pessoas mais equilibradas do mundo são aquelas que se baseiam na palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que lhe dá capacidade de discernimento para discernir todas as mentiras do diabo. Então a pergunta fica, querido, você está armado para essa batalha? Não adianta vir de regata e shorts para um combate. Você está exposto. Você precisa se preparar com esses elementos, porque o inimigo não vai ter compaixão de você. E você precisa estar preparado porque você tem que lutar pelos seus, pela sua vida, pela vida da sua igreja, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Satanás tenta a todo momento, o reino dele tenta a todo momento destruir você. Mas você está equipado por Deus para vencer essa batalha. Eu desejo que você seja um guerreiro valente. Eu desejo que você seja um homem transformador, uma mulher transformadora, um ponto de vitória do reino de Deus. Que você seja um combatente aguerrido, nunca abra mão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos irmãos da igreja, da sua rua, das pessoas que você conhece. Você tem que arrancá-las das garras de Satanás. Essa é a nossa tarefa aqui neste mundo. Nós estamos em território que é nosso, que foi conquistado pelo inimigo, e agora nós estamos expulsando ele. Expulse o inimigo da vida, daqueles que você ama, daqueles que você pode alcançar. E traga a glória, a paz e a vida verdadeira do reino de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Seja um guerreiro valente, mas esteja preparado. Quero orar por você agora. Deus abençoe essa vida que está me ouvindo, que ela seja uma pessoa realmente fundamentada na palavra, seja, Senhor, uma pessoa que maneja bem a espada, que ataca o inimigo e destrói as atividades dele. Senhor Deus, que seja uma pessoa com a consciência da salvação e a proteção da fé verdadeira em Cristo. E assim, Pai, que ele ganhe as batalhas, de modo, Senhor, que ele seja um resgatador de vidas, restaurador de brechas. Esteja, Senhor, cumprindo o teu propósito, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.